Pretitude, parte 2, Justiça e Direito. A palavra direito se origina do latim directum, que significa o que está conforme a regra. Vem dos romanos antigos e é a soma das palavras dis, que significa muito, e rectum, reto, justo ou certo. Trata-se, na verdade, de um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, que regula a conduta do homem na sociedade e coloca o mínimo de regras ou normas para que essa sociedade possa seguir. Já a justiça é um sistema aberto de valores, em constante mutação. O direito é o conjunto dos princípios e regras que se destinam a realizá-la. A gente não pode falar de justiça e nem de direito sem falar de ética, e eu vou resumir ao conceito que Epicuro disse. Caráter, que aqui eu vou chamar de ética, é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. A gente sabe que desde o início das sociedades, quem tinha o poder fazia as leis. O direito surge com a finalidade de regular essas relações, a fim de proporcionar paz e prosperidade no seio social para impedir a desordem, o caos e o crime que poderia ser propiciado por quem tinha o poder. Afinal de contas, quem tinha o poder fazia as leis. Com a questionável narrativa ocidental a respeito do domínio das coisas, a gente consegue registros até o século VII a.C., onde o povo grego começava a exigir leis escritas para assegurar a limitação do poder das autoridades e melhor justiça por parte dos juízes. Isso leva a gente até as primeiras compilações de leis, a de Zeleuco e de Locros, que são lá no sul da Itália por volta de 650 a.C. O estabelecimento de leis também marca um momento muito importante, onde o Estado, como uma instituição, passa a substituir a tutela particular dos indivíduos. Quero dizer o seguinte, nessa época, se alguém matasse alguém da sua família, você podia ir lá e matar. E isso gerava conflitos infinitos. O Estado ele entra com o sentido de acabar com isso, regulamentando. Afinal de contas, ele vai tomar conta desses crimes. A primeira compilação escrita de leis ocorrida em Atenas foi elaborada por Drácon, no ano de 620 a.C., que viria a ser conhecida como a legislação draconiana. Tem nada a ver com Game of Thrones. Como um compilado de leis antigas, ele previa penas para alguns tipos de delitos, exemplo de roubo, e outros que eram previstos com pena de morte. Com o passar do tempo, os gregos viram que essa constituição era muito rígida, e eles começaram a se distanciar dessa rigidez. Houve uma revisão feita por Solon, manteve alguns tipos de homicídio, fez algumas alterações, e passou a vigorar desde então. Não tem como a gente falar de direito e justiça sem lembrar do símbolo mítico, a balança. Ela é presente em diferentes mitologias, e é sobre essa mitologia que a gente vai falar agora. Disse, na mitologia grega, era a personificação da justiça, e na mitologia romana, ela era a vingadora das violações dos homens. Assim como Eunome a Irene, Disse era uma das horas, uma das filhas de Zeus, e Temis, Disse vigiava os atos dos homens e queixava-se a Zeus quando um juiz violava a justiça. Ela não só procurava punir a injustiça, como também de recompensar a virtude. Ela era a mãe de Ésquia, a tranquilidade da consciência limpa. Com a mão direita, ela levantava uma espada, o símbolo da força, elemento considerado inseparável do direito. E com a mão esquerda segurava uma balança de pratos, representando a igualdade buscada pelo direito. A balança de sua mão não se equilibrava, porque o equilíbrio só era alcançado após a prática da justiça. Percebe-se que, para os gregos antigos, o justo é aquilo que é certo, aquilo que provém o equilíbrio e equipara os dois lados da balança, tornando os mesmos iguais. Disse é sempre representada descalça e com os olhos bem abertos, metaforizando a busca pela verdade, enquanto a romana é representada de olhos vendados, empunhando uma espada e uma balança. Existe um contraponto aí, dizendo que a justiça é cega. Utilizando as mitologias grega e romana, a gente consegue exemplificar muito bem o que é a justiça. Nós teremos paradigmas a seguir e filosofias a desenvolver. Tudo bem, não fosse Kemet, que foi te apresentado como Egito, e Maat, a deusa que virou um conceito. Maat é a mãe de Ra, também sua filha e esposa. Ela é irmã do faraó mítico Osíris, ou Horus, e assegura o equilíbrio cósmico. É graças a ela que o mundo funciona perfeitamente. Maat é a luz que traz Ra, o deus Sol, ao mundo. Posteriormente, ela é retratada como a esposa de Thoth, que era o patrono dos escribas. Ele é descrito como aquele que revela Maat, que reconhece Maat, que ama Maat. Em textos como a instrução de Amenemop, os escribas são instruídos a seguir os preceitos de Maat, em sua vida privada, bem como no seu trabalho.
As exortações para viver de acordo com Ma'at são tais que esses tipos de textos têm sido descritos como literatura de Ma'at. Mas por que será que Ma'at é tão importante assim? Isso a gente vai descobrir juntos. De acordo com a religião egípcia, no julgamento dos mortos, Ma'at pesava as almas dos que chegavam ao salão de julgamento subterrâneo com a pena da verdade. Ela colocava a pluma na balança e no prato oposto o coração do falecido. Se os dois pratos ficassem em equilíbrio, o morto podia festejar com as divindades e os espíritos dos mortos. Entretanto, se o coração fosse mais pesado, ele era devolvido para a mente, que o devorava. Você consegue perceber se quer supor que essa pode ser a verdadeira origem do termo Código Penal? Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, volta lá no episódio 2 do Parenta, onde você vai saber um pouco mais sobre a propriedade quemética na construção da filosofia ocidental. A representação de Ma'at como uma deusa em um conceito data do Império Antigo, eu quero dizer 2680 a 2190 a.C. A teoria diz que a Grécia foi fundada em 1110 a.C. Fica óbvio que o conceito de justiça é um pouco mais antigo. Você concorda comigo? Ma'at passou a ser um princípio de retidão. Ele poderia ser condensado em 42 confissões negativas. Essas confissões foram encontradas no papiro de Ani, que remontam a uma série de regras para que uma sociedade possa acontecer, assim como os 10 mandamentos que os judeus, os cristãos e os muçulmanos seguem. Fica claro que para uma sociedade acontecer, ela precisa de regras. É sobre essas regras que a gente está falando aqui. Direito e justiça. Eu não arranquei o pão das crianças e nem matei com os presos da minha cidade. O que Kemet e Ma'at nos ensinam a respeito de organização social e justiça permanece até hoje e foram subterfúgio para outras civilizações criarem seus códigos de conduta. A gente poderia ficar falando aqui muito mais sobre essa grande civilização, mas agora eu vou voltar ao direito moderno. O direito moderno surge com o nascimento da própria modernidade, ainda naquela onda positivista que varreu o mundo no século XIX. A afirmação da humanidade enquanto condutora do seu próprio destino desvincula a conduta dos mitos e das predestinações da fé. Faz surgir um novo homem, dono de sua própria vontade. Ele era dotado apenas de razão para decidir o seu próprio futuro. A razão não era suficiente. Ninguém era obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser por conta da lei. Ao direito firmam-se ainda mais o conceito de causa e consequência, e algumas características são reforçadas. Elas são a positividade, a generalidade, a abstração e a coercitividade. Esses conceitos vão depender de um aprofundamento maior depois, por enquanto a gente vai ficar só enumerando. O que aconteceu com o direito, então, foi que ele virou uma ferramenta para questionar as leis e fazer com que elas fossem aplicadas de uma maneira mais abrangente, que chegasse a todos de todas as formas. Ainda assim, dependisse de quem conhecia a letra da lei. Não tem como falar de direito no século XIX sem falar de uma das figuras mais importantes e aguerridas da sua época, Luiz Gama, cuja morte completa 140 anos no dia de hoje, 24 de agosto de 2022. Só que para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Segundo fontes não confirmadas oficialmente, foi no dia 21 de junho de 1830, às 7 da manhã, na cidade de São Salvador, capital da província baiana, um sobrado na rua Bangala, que Luísa de Marim, uma ex-escravizada e importante articuladora abolicionista, dava luz ao seu filho livre, Luiz Gonzaga Pinto Gama. O seu nascimento se dá 5 anos antes da Revolta dos Malês, fato esse que atravessaria sua história de maneira importante. Em 37, Luísa viajou para o Rio de Janeiro para participar da revolta da Sabinada, entretanto nunca mais voltou. Com 10 anos de idade, em 1840, o fidalgo, pai de Luiz, o vende a fim de sanar uma dívida de jogo de azar, como escravo, o que mudaria drasticamente a sua vida. Em 1835, 5 anos antes da venda de Luiz pelo seu pai, a revolta dos Malês mudou drasticamente o cenário escravocrata do Brasil. Ela foi um movimento de insurgência dos escravizados de origem urbana na capital baiana. Foi conhecido pela sua complexa organização, que só foi descoberta instantes antes da sua deflagração, o que gerou terror na elite escravocrata, fazendo com que a comercialização de negros da Bahia fosse proibida. Se você juntar as duas pontas na linha do tempo, percebe que Luiz, com 10 anos, não foi vendido. Ele foi contrabandeado. A venda ilegal de Luiz foi o primeiro de seus problemas. Por saberem da sua origem, ninguém queria comprá-lo. Ele foi renegado em todas as províncias onde passou.
foi então levado a Santos, de onde seguiu a pé até Jundiaí. Tô falando de mais de 130 quilômetros. Sem sucesso a ser vendido por ser baiano, graças à revolta dos malês, ele passou a trabalhar como escravo doméstico e depois passou a escravo de ganho, que trabalhava para outras pessoas e gerava lucro para o seu senhor. Anos depois, com 17, o jovem Luís tem contato com a escrita e é alfabetizado. Com 18, ele consegue a alforria e entra para o exército. Em seguida, permanece na guarda municipal até 1854, quando é preso por insubordinação. Seu trabalho no exército como copista, que era quem fazia cópias de textos e documentos à mão, conferiu conhecimento da escrita de maneira mais apurada, o que em pouco tempo fez ele conhecer o direito mais profundamente. Impedido de se matricular na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco pelos próprios alunos, ele foi obrigado a se instruir de maneira autodidata, o que não lhe conferiu um diploma de advogado, como ele gostaria. O ofício na polícia e a defesa de escravizados não pôde ser exercido juntamente por muito tempo, então Gama foi demitido. Cabe ressaltar aqui que qualquer pessoa que conhecesse a letra da lei poderia agir em defesa de outras. Foi o que fez Luís se engajar no direito de pessoas que não tinham como se defender e provar sua liberdade. Luís declara em uma carta: a turbulência consistia em fazer parte do Partido Liberal e, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória das minhas ideias e promover processos de pessoas livres, criminosamente escravizadas, e auxiliar licitamente, na medida dos meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. O jeito de Luís Gama trabalhar era único. Para falar desse jeito, a gente vai ter que falar primeiro da Lei Feijó, ou melhor, a lei para inglês ver. Promulgada em 7 de novembro de 1831 para proibir a importação, sim, eu disse importação, de escravizados para o Brasil, além de declarar livre todos os que desembarcavam no território naquela época. Ela tinha os seus 2 artigos. O primeiro dizia o seguinte, abre aspas, todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres, excetuam-se, primeiro, os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes ao país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações. E o segundo, os que fugirem de território ou embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamem e exportados para fora do Brasil. O segundo artigo versa: os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem à escravidão pessoas livres. Receberão por cabeça a multa de cada escravo que foi importado. A própria lei ainda oferece recompensa para quem denunciasse essa importação, ou melhor, o contrabando. Valendo-se dessa premissa, Gama, por meio de processos judiciais, buscava registros da entrada dessas pessoas e provava que não poderiam ser escravizadas, baseados na própria lei. Anos depois, entrou para o rol dos argumentos a lei do ventre livre, que também foi usado para libertar pessoas que não possuíam registro. Uma das outras táticas de Gama, junto a seus colegas abolicionistas, foi de fazer com que eles se passassem por avaliadores de escravos e baixassem o preço dos mesmos, fazendo assim com que o valor das suas compras fosse menor e eles pudessem comprar mais pessoas, garantindo assim a sua alforria. Luís morreu em 1882 de diabetes, 6 anos antes de ver seus admiradores abolicionistas articularem a Lei Áurea. Ao fim da sua vida, computava mais de 500 libertações usando o direito e a justiça. Luís Gonzaga Pinto Gama não viveu para ver o Brasil progressista se declarar livre da escravidão e com certeza não veria isso até hoje. Entretanto, viveu a liberdade de várias formas. Nasceu livre, foi escravizado, conquistou sua liberdade e depois libertou mais vidas. Em 2015, Gama foi enfim titulado pela OAB como um advogado, provando que liberdade, muito além de um sentimento, é um verbo. E hoje, 140 anos depois de sua morte, a gente vai trocar uma ideia com Guilherme, o advogado afro, que vai falar do acesso da população ao direito e à justiça. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, que deu um duro danado para que esse episódio ficasse pronto em 2 dias, ao invés de 15, segurando a onda com as crianças, e esse é o podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo.
Esse podcast faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Lá a gente continua as discussões, eu consigo trocar com você diretamente através das mensagens. Então, se você gostou de alguma coisa aqui e queira discutir um pouco mais lá, pode me chamar, estou à disposição. Então vou deixar você agora com a minha conversa com Guilherme Macedo, o Advoafro. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tô de barba, com cabelo, um fone preto na minha cabeça, na minha frente o microfone, ao meu lado uma mesa com um instrumento aqui, algumas revistas. Eu sou o Guilherme Macedo, um homem negro retinto, barba rala, dread, preto, as pontas dos dreads loiras, camiseta florida, fundo branco com a parede pintada, escrito: a educação é o caminho para a liberdade. Massa. Guilherme, quem é que é o Advoafro? Advoafro é um jovem adulto, um jovem advogado que faz conteúdo na internet para desmistificar tudo que colocaram para a gente de empecilho, como deixar os termos jurídicos aí distantes da população, não explicarem o que é de fato racismo, não explicarem os nossos direitos políticos. Então, o Advoafro é um criador de conteúdo que busca mudar isso, trazer um pouco mais de simplicidade no que colocaram de barreiras pra gente. Você já dá pra ver que tá sempre quebrando paradigmas lá. Show de bola, muito bom. Bom, vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta. Nessa altura do campeonato, você já percebeu que eu fiquei resfriado de novo. Episódio sim, episódio não, tô resfriado. Infelizmente é isso, não tem jeito. O tempo muda, a gente resfria. Ainda assim, eu queria te agradecer por estar aqui, dar as boas-vindas para você que veio com o Guilherme, para você que chegou a primeira vez agora no Parenta, e para você que tá aqui comigo já desde o comecinho, muito obrigado. Eu sempre venho aqui a essa altura do episódio para falar da campanha de financiamento coletivo que eu abri lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se/parenta. Eu queria falar um pouco sobre os motivos pelo qual eu peço esse apoio. Tem um site que eu conseguiria me inscrever, onde eu consigo baixar trilhas sonoras 100% grátis. Na verdade, não são grátis, depende de uma inscrição. Hoje eu fico procurando horas na internet uma trilha que seja sem direitos autorais, para pegar e montar o episódio como você ouviu no começo. A trilha sonora faz parte dessa montagem. Eu gostaria muito de poder pagar esse site. Ele custa alguns dólares, eu não sei se é 40 ou 50. Aqui em real seria um pouco mais caro. Com certeza oneraria o que a gente faz aqui em casa. Então, se algumas pessoas ajudarem a gente, eu acho que a gente consegue colocar trilhas de maior qualidade e com maior profundidade as nossas introduções, que eu gosto muito de montar. Para gravar as conversas, eu uso o Zoom, que é um software pago, também em dólar. É o único que me possibilita separar os áudios para que eu possa tratá-los separadamente, fazendo com que eu traga a melhor qualidade de som para a troca. Além disso, eu gostaria muito de ter condições de impulsionar os posts que divulgam os episódios para fazer com que mais gente tenha acesso a esse conteúdo que você está ouvindo agora. E sem essa ajuda é impossível. A gente vive no mundo capitalista e sabe que tudo é tempo e dinheiro. Então, quando eu falo para você dar uma olhada na campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/parenta, eu digo para você ver se você consegue ajudar com um cafezinho, R$10 mensais. Você cadastra lá seu cartão de crédito, o site é super seguro e todo mês é descontado de maneira automática na sua fatura do cartão de crédito o valor que você definir lá para apoiar esse podcast que está acontecendo. Eu queria muito que você desse uma olhada lá e visse se consegue. Eu peço cafezinho lá no Instagram, que você já ajuda, já manda o post para chegar para muita gente, tá me ajudando demais. Mas considere apoiar também o podcast Parenta. Seria muito bacana poder alcançar um nível maior com a ajuda de você que tá me ouvindo agora. Sem mais delongas, vamos voltar ao episódio. Grande abraço, tamo junto. Bom, então a gente volta do nosso intervalo agora e a gente vai para as nossas trocas, né? Como sempre. E eu já vou para a primeira pergunta. Guilherme, por que você escolheu o direito? Bom, eu escolhi direito. Eu tava na dúvida, assim, quando você sai da escola, né? Você fica naquela dúvida no que você vai fazer. E eu tive dois vestibulares que eram no mesmo dia. Então, primeiramente, eu não escolhi direito, eu escolhi engenharia. Fiz um ano de engenharia, vi que não era para mim, porque eu queria, de fato, fazer direito. E aí, no direito, eu me encontrei de fato.
A questão de quando você entra na faculdade, você pensa na faculdade de Direito, você começa, você vai pela justiça, você quer fazer justiça e tal, quer aprender e tal. E aí, no decorrer, você vai vendo que a justiça, infelizmente, judiciário não é sinônimo de justiça, mas você vai achando brechas para continuar com seus princípios ali, para defender os seus princípios, defender o que você acredita, entendendo como funciona o sistema, assim. Então, primeiramente, eu escolhi o direito justamente por esses princípios de fazer justiça. Aí a gente cai na faculdade, quebra a cara e vê que o judiciário não tem a ver com justiça. Inclusive, eu acho que é uma piada de mau gosto você chamar o judiciário de justiça. Inclusive, é uma injustiça chamá-lo dessa forma. Mas aí você vai entendendo tudo o que está acontecendo. O direito é bom que ele te ensina sobre sociedade, você vai entendendo sobre direitos humanos, sobre o direito do próximo, e você vai vendo, no meu caso, né, os meus iguais sofrendo por não ter acesso ao direito, e aí isso me deu um gás para continuar também, para ajudar quem eu consegui ajudar a carregar aí. Então é isso, o direito para mim veio muito disso, veio do senso de justiça, mas agora é de um senso mais de equidade, de trazer equidade na questão dos direitos para os meus. Não, e é bastante disso, né? Você vê, é o que você falou, a pessoa vai, beleza, vai fazer direito e vai salvar o mundo. Não, na real, vai entender que o mundo ele não tem como ser salvo nesse jogo, né? É um jogo de gato e rato, você tá buscando equilíbrio, mas essa parada que você falou também é interessante sobre como você não pode chamar o judiciário de justiça, porque justiça é muito subjetivo, né? Cada um tem a sua, né? Então, teoricamente, não tem como você definir, né? Como é que você vai fazer justiça dentro de cada ideia, né? De cada um. Bem interessante. De fato, é bem subjetivo, assim. É um termo bem amplo, que a justiça, para mim, pode ser que não seja justiça para você, mas eu acredito que muito que acontece no judiciário não é justiça para ninguém. Então, tem isso também. Show de bola. E aí, isso já dá margem para nossa segunda pergunta, é que por que você acha que esse aparato jurídico ele se mostra tão distante do povo preto? O aparato jurídico, o judiciário, o legislativo, ele não foi feito para o povo, ele não foi feito para as massas. Apesar da gente ter uma Constituição Federal aí que é uma das melhores do mundo da questão de garantias de direitos fundamentais, de direitos humanos, a Constituição brasileira é uma das mais completas. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro não fornece esses direitos que estão lá, contemplados na letra da lei. E, falando em letra de lei, ela tá daquele jeito difícil, né? Em incisos, parágrafos e termos totalmente difíceis para a população mesmo, para a massa, que é quem deveria ter o maior acesso, de fato, né? Que é o povo, né? Que tudo emana do povo. E foi feito justamente para afastar, para as pessoas não entenderem, não saberem os seus direitos, principalmente a população preta, que é a mais afetada, né? População preta indígena também, porque eu defendo que não dá para ser antirracista e não falar da população com certeza. Indígena, mas que é totalmente afastada para isso. Então, os próprios códigos, a própria maneira que é feita a nossa legislação, não é para o povo entender. A gente tem... quem manda, quem fazem as leis são o pessoal do legislativo, né, os deputados e tal, e a gente tem uma eleição proporcional, que é até difícil explicar para o povo o que é uma eleição proporcional. Então, até na escolha de quem vai fazer as leis, é complicado para a gente, é difícil para o nosso povo entender, porque eles fizeram isso mesmo para afastar, para a gente não ter, de fato, o real acesso. E a gente vê isso também no legislativo, que é quem faz as leis, e no judiciário, que é quem as aplica ali, né? Quando tem alguma lide, algum conflito, algum processo, você tem um judiciário, mais de 82%, salvo engano, 84,5% dos magistrados são brancos, né? E com um discurso totalmente quase impossível da massa entender os termos jurídicos. Você tem aí petições e sentenças com latim, que é uma língua morta,
Mas você tem isso justamente para afastar mesmo o povo. É para o povo não ter acesso, para o povo achar que é difícil. Assim como o acesso numa defensoria pública é extremamente difícil também, o acesso a uma defensoria pública. Então, o direito, o juridiquês, desde as suas fontes, que são as leis ali, até a sua aplicação, que é no judiciário, essas barreiras são colocadas justamente para o povo não ter acesso, para o povo ter medo. Inclusive até as formalidades das roupas, do jeito que é uma audiência, é tudo para amedrontar. Não, já cria esse distanciamento mesmo, né? Não tem nem o que falar. Tipo, cara, isso aqui não é para você, então não se meta, né? Porque a não ser que, quer dizer, não tem nem uma contrapartida, tipo, a não ser que você entenda. Mas aí você vai ter que fazer faculdade, vai ter que ter outros acessos que a gente já sabe que não são garantidos, né? Para a maior parte da população. Eu busco, assim, no meu trabalho, quando eu estou peticionando, fazer uma petição que seja clara para o cliente, assim como para o juiz. E dá para fazer. Que ambas partes entendam. Agora, o nosso judiciário, infelizmente, não funciona desse jeito. Ele faz justamente para a pessoa não entender, para a pessoa não ter acesso, para a pessoa ter medo do que está falando ali. Às vezes um negócio não está falando nada, mas tem um distanciamento tão absurdo que parece que a pessoa está lendo em inglês, está lendo alemão, e não, é a nossa língua. Mas é tão distante da forma de fala mesmo da gente, e é justamente para isso mesmo, para distanciar. É muito complicado. Na real, eu acho que isso é uma mácula, porque você vai sempre manter, até a gente conseguir encostar para ter acesso a esse primeiro fator, né? Que é a linguagem. Muita água tem que rolar embaixo dessa ponte. E aí, a gente já pode seguir, né, para a nossa próxima pergunta, que eu quis trazer aqui até uma viagem no tempo, né? De Luiz Gama até os dias de hoje. O que você acha que... Por que você acha que o acesso ao sistema ele deve ser garantido, ainda com essas dificuldades? Ele deve ser garantido porque exatamente todo mundo tem direito, né? Ainda mais eu sou militante, defendo a causa dos direitos humanos, eu não consigo acreditar numa sociedade com pessoas de segunda classe. Então, todo mundo deve ter o acesso ao direito. E, infelizmente, até antes de Luiz Gama, mas Luiz Gama também, para mim, foi um dos maiores juristas, eu acho, o maior advogado que esse país já teve, sem sombra de dúvidas, a questão de tratar seres humanos como segunda classe. E o Luiz Gama nos ensinou também muito sobre essa questão, né? Ele, salvo engano, ele libertou de 500 a 1.000... mais de 500 pessoas. Isso escravizados. E ele morreu militando justamente nessa questão de trazer direito a todos, porque ele viu, desde aquele tempo, né, a gente está nesse disco, acabamos de falar do distanciamento do judiciário com o povo, desde aquele tempo tem esse distanciamento que o nosso povo tem direito, como eu falei, na Constituição, cheio de direitos, mas o acesso é muito difícil, né? O acesso é dificultado, a linguagem é dificultada. Então, essa a importância, sim. Luiz Gama libertou diversas pessoas e a gente tem também um judiciário agora, um sistema carcerário agora, que 40% das pessoas presas não foram nem julgadas. Porque, e falta só uma petição, alguma coisa, mas como acessar? Essas pessoas não têm nem a dimensão de como acessa isso, né? O caminho a seguir. E a maior parte dessa população carcerária é a população preta, né? Sem um julgamento. Então não dá nem para se falar em injustiça, porque se não teve julgamento você nem sabe o que aconteceu, mas tá lá, né? Aquele amontoado, né, de gente, como se fosse, sei lá o que, coisa assim, nem com bicho, nem com animal deve se fazer aquele tratamento. Mas é isso, do acesso à defesa, né? Então, eu sou muito fã de Luiz Gama, da história de Luiz Gama, e infelizmente não mudou, né? A gente vê que nós continuamos militando para todo mundo ter acesso, mas infelizmente não mudou. Se a gente não pega e faz uns projetos, não vai em umas comunidades e vê o que o pessoal tá precisando, não salva uns irmãos nossos que estão presos aí injustamente, se a gente não fizer isso
por conta própria o Estado não faz. Então, infelizmente, a história ainda não mudou, é nós por nós. Não pode crer. E a gente sabe qual é o interesse, né, de que essas pessoas não tenham acesso. Até a completar esse plano de encarceramento da população preta, que fica lá, míngua, né, como você falou. Tá ali, 40% nem julgado, E isso, a grande parte, às vezes, nem precisava estar lá, né? Muitas das vezes. Tem gente que já cumpriu a pena e tá preso, cara. Isso daí é surreal. Cruel. É surreal você cumprir a pena e continuar preso, porque não saiu nenhum alvará, o judiciário tá parado, nenhum defensor foi lá, o Estado não se moveu, e o Estado que te pegou e te prendeu, em tese, deveria saber o tempo que você devia ficar lá, porque ele que te prendeu, mas ele coloca nas suas costas isso de alguém que não tem acesso. Porque se o cara já não tem acesso aqui fora, em sociedade, imagina lá preso. Que acesso à justiça esse cara vai ter? Exatamente. Então, são os absurdos da nossa pseudo-justiça, assim, né? Incrível, incrível. Porque, assim, sempre parece absurdo quando a gente fala esse tipo de coisa, né? É atemporal o absurdo que é quando você fala que precisa garantir acesso a isso, né? A liberdade, no final das contas. A gente estava falando de justiça e falando de liberdade. É sempre atrás de liberdade, né? Isso é muito forte, cara. Muito forte. É muito lindo a nossa liberdade de diversas maneiras, né? E o direito, ele dita também o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Uhum. E quando a gente não tem a dimensão do que a gente pode fazer, é tolhido também a nossa liberdade de certo ponto. Sim. Cai nessa questão também, esse distanciamento. As elites, quem controla, sabe o que pode fazer, sabe as lacunas da lei, uhum. né? Até o que não pode fazer, mas nas lacunas da lei consegue encontrar brechas para fazer, enquanto o nosso povo está aí perdido, não sabe como agir, não sabe abrir vai abrir uma empresa, já acha uma dificuldade absurda ali, porque não está entendendo a letra da lei, não sabe alguns crimes, não sabe se aquilo é errado ou é certo, enfim, não sabe direitos básicos, uhum. e é justamente isso polda total o nosso direito. Pode crer. E ainda nesse flow, né, queria saber de você, como você, particularmente, acha que pode mudar essas questões que dificultam o acesso, por exemplo, como você já até falou, e a gente já tinha meio que alinhado o juridiquês, ou então outros tipos de dificuldades que aparecem nesse caminho. Como eu falei assim no começo, eu tento, fazendo os conteúdos, eu tento trazer ali de uma forma simples para que todo mundo, de fato, entenda, né? Porque eu defendo assim, que o conhecimento, se eu não conseguir partilhar meu conhecimento com todo mundo, meu conhecimento não tá valendo de nada. Né? Porque conhecimento, ele tá aí para ser partilhado. Conhecimento que não é partilhado não serve de nada. E é o que a gente tem, né? Nesse juridiquês todo, nessa dificuldade, é um conhecimento restrito ali a um grupo que não serve de nada. Você não serve para a massa, você não serve para o povo, não serve de nada. Então eu tento traduzir isso de alguma forma para as pessoas, e eu tento também dar um auxílio. Eu recebo muita coisa assim nas minhas redes sociais, então eu sempre estou dando um auxílio para as pessoas, mais jurídico mesmo, os caminhos que a pessoa pode fazer, o acesso que ela pode, às vezes é um habeas corpus, né, porque entra muito caso de pessoas que estão presas injustamente, ou casos de própria violência doméstica e tal. Então eu tento dar aquele auxílio, aquele acompanhamento, só que é muito difícil assim a gente fazer isso. Eu quero até colocar em prática de fato um projeto na rua de advogados que vão em comunidades e façam um auxílio jurídico para aquela comunidade, né, para certas regiões aí que são deficitárias, enfim, de tudo, inclusive de saber o seu direito. Mas é muito difícil porque a própria OAB, ela meio que corta esse negócio, porque você não pode fazer, vamos dizer assim, que é o pro bono, que fala, não pode fazer esse pro bono todo, assim, é algo bem restrito, que tem que ser muito estudado, a forma de fazer, justamente para tolir, assim. É como se, para eu fazer um projeto desse, eu tinha que cobrar das pessoas da comunidade. Então aí não seria um projeto, porque a própria OAB, ela já me corta. Se eu for para uma comunidade hoje e
sentar lá e falar, vou fazer um auxílio jurídico aqui para todo mundo, não pode fazer fila, vou fazer auxílio, eu posso ser cassado no OAB, por exemplo. Mas eu tô estudando um meio aí, alguma brecha, né? A gente estuda para isso também, para achar brechas dentro do próprio sistema deles, para conseguir tocar esse projeto, para trazer, de fato, essa questão desse auxílio para as comunidades, para quem de fato precisa. Mas aí, indo no que você trouxe, você simplesmente chegar, botar uma cadeira lá e falar, pô, beleza, vamos aqui fazer essa fila. Por que a OAB não te permite? Qual é o motivo disso? O motivo é como se a OAB ela tem uma tabela de custos, né, de honorários. E eu não posso ir contra essa tabela. Então, se eu fizer de graça, eu estou prejudicando, vamos dizer assim, a classe, né? O que é uma completa mentira, mas dentro dos regimentos é como se eu fosse contra a minha classe. E aí eu não posso fazer isso, que eu estaria, vamos dizer, tirando clientes de alguns advogados, e enfim, todo esse imbróglio. O que é uma mentira, justamente para não acontecer esses projetos. Até porque esses advogados, com certeza, que fazem questão, nem estariam ali, né? Oferecendo serviço. Exatamente. Não é o público que eles querem, de fato. Verdade. Não, show de bola. Então a gente vai para nossa última pergunta agora, né? Que é, em termos práticos, como é que um cidadão deve proceder caso ele sofra racismo e injúria racial? Bom, o racismo, geralmente, ele pega a coletividade, né? Não pega uma pessoa só. Quando vai para uma pessoa só, por exemplo, se um fulano chamou o outro de macaco, especificamente aquela pessoa, aí nós temos o crime de injúria racial. Se esse fulano falar todo negro, todo preto é tal coisa, aí nós temos o crime de racismo, porque atingiu a coletividade e não uma única pessoa. A injúria está restrita a isso. O racismo ele ainda é um pouco mais abrangente. Por exemplo, quando você não pode entrar numa loja, numa balada ou em qualquer lugar, porque por causa da sua raça, da sua religião, nós temos o crime de racismo também. E a questão de emprego, também não conseguiu um emprego porque da sua raça e da sua religião, crime de racismo. Apanhou por causa da sua raça e da sua religião, crime de racismo. Então, o racismo, além dessa ofensa coletiva, tem essas condutas também que tipificam ele como racismo. E a injúria racial é uma injúria direta a uma pessoa. E como agir? A injúria, só a vítima pode agir. Só a vítima pode ir na delegacia e prestar o boletim de ocorrência, que a gente chama de representação. Só a vítima pode representar contra o agente causador, né? O criminoso que fez aquilo. Só a vítima pode. No racismo, é diferente. Qualquer pessoa que testemunhou, que tem prova, pode ir lá denunciar. Então, essa é uma diferença já de um para o outro. Fazer o BO. Ambos os casos, viu acontecendo? Filmar, se tiver com o celular, conseguir filmar, chamar a polícia, né? Esses são os trâmites. Infelizmente, a gente sabe que a chamada da polícia, em muitos casos, quase todos aí, não acontece nada, a gente fica como se fosse maluco, né? A gente sai até mais triste porque a gente espera que o Estado, de fato, defenda a gente, mas a gente já sabe o que acontece. Mas é isso. Chamar a polícia, tá acontecendo ali? Chama a polícia. Posterior de chamar a polícia, tentar fazer o BO. Tentar fazer o BO não, fazer o BO. No caso de racismo, qualquer pessoa que presenciou. E no caso da injúria racial, a vítima. Se você vê um caso de injúria racial, você pode filmar e servir de testemunha para a pessoa, mas sua prova só vai servir se a pessoa, de fato, quiser representar o criminoso lá na delegacia. Mas, em suma, é isso. O processo só começa quando a pessoa faz o BO. E esses dois crimes, eles têm dois processos. Tem o processo penal, que é para a pessoa ser condenada penalmente,
né? A pessoa não é presa porque a injúria, a pena é até 3 anos, então isso não dá cadeia. E o crime de racismo vai até 5 anos. É também muito difícil alguém pegar prisão por isso, mas há penas restritivas de direito. E então não dá cadeia. E tem a ação civil, que é a indenização. Você que sofreu por injúria, você que sofreu um crime de racismo, você pode cobrar civilmente o dano que você recebeu. Então, são as 2 ações que esses 2 crimes podem ensejam. Tanto a ação penal, que é do Estado punindo a atitude criminosa, quanto a ação civil, que é você pedindo uma indenização pelo dano que você sofreu, e aí vem em dinheiro, né, para você em casa. Entendi. Eu só tenho uma dúvida em um intervalo desse processo, beleza? Sofri lá algum dos tipos de crimes. Apresentei lá, fiz a representação, fiz o boletim de ocorrência, e depois que eu faço o boletim de ocorrência, o que acontece? O que eu faço? Depois, em tese, o próprio delegado, a autoridade policial, junto com os escrivãos, junto com os investigadores, vão investigar, vão fazer um inquérito. Feito esse inquérito, eles mandam para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia ao juiz. Oferecendo a denúncia ao juiz, aí começa o processo. Caso não esteja andando, você foi numa delegacia, fez o boletim de ocorrência e não andou ali o inquérito, o delegado não fez nada, você pode ir diretamente no Ministério Público, fazer uma notícia-crime e falar que você já foi na delegacia e na delegacia eles não resolveram. Você pode ir diretamente no Ministério Público, como que a gente fala, né? Cutucar lá o Ministério Público, porque ele vai estar inerte, ele não vai saber o que está acontecendo, então você dá uma cutucada nele para ele despertar e avisar, fui na delegacia, aconteceu isso, isso, não fizeram nada, tá na mão de vocês. Cutuca os caras lá para os caras acordar para fazer o inquérito. Então é isso. O que sempre ajuda, né? É você entrar com um advogado já. Quando você fizer o BO, você vai com o advogado já faz uma petição de tudo que aconteceu, porque a delegacia já vê com outros olhos, já vê com uma outra importância, porque o advogado vai ficar em cima. Mas, obviamente, não é todo mundo que tem acesso, né, a um advogado. Então, no melhor dos mundos aí, é ir com um advogado para ele fazer já a petição, já faz o BO, a notícia-crime. Não consegue advogado, vai diretamente na delegacia você mesmo e fica em cima. Não andou, vai para o Ministério Público. Ou pode me mandar uma mensagem também, se você sofreu caso de racismo, que eu vou te ajudar. Nossa, e isso é para qualquer crime também, né? Isso é para qualquer crime. Sofreu qualquer crime, o caminho é esse. Você faz o boletim de ocorrência, por exemplo, quando você é roubado, você faz o boletim de ocorrência, em tese você espera que abra um inquérito, que tenha uma investigação, tendo a investigação, pegando ali, identificando quem foi que cometeu aquele tal crime, a polícia manda para o Ministério Público faz a denúncia para o juiz e aí a gente começa o processo de fato. Nossa, maravilha. Bom, depois dessa eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Eu queria dizer para você que eu adorei produzir esse episódio, a pesquisa para ele foi muito enriquecedora. Tentei trazer o máximo de coisas que eu consegui, criar uma narrativa bacana. Espero que você tenha gostado dele até o momento. Estamos indo para a reta final, eu espero de verdade que você continue por aqui com a gente. Se quiser dar um pulo lá no apoia.se/Parenta, vai ser muito bem-vindo também. Mas se não, continua deixando uns cafezinhos lá no Instagram, trocando uma ideia, porque eu tô sempre por aqui. Muito obrigado e vamos lá. Bom, então a gente tá voltando agora do nosso intervalo, chegando na reta final do Parenta. E aí eu quero te perguntar, Guilherme, qual o conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Bom, ensine a criança a se amar. Essa eu acho que é a primeira coisa. Se amar muito e mostre conteúdos pretos para sua criança. Compre livros de autores pretos com personagens pretos. Assista a Hora do Black no YouTube. Estou fazendo
Aqui, porque é um merchan, que na verdade não é merchan, porque é muito importante para as nossas crianças amarem seus cabelos também. E, enfim, acesse, procure sobre autores pretos, personagens pretos, e dê muito amor pro seu filho, pra sua filha, né? Que ele se ame muito, que aí ele vai virar potência, ela vai virar uma potência. Com certeza. Bom, então é isso, né? E se você tem alguma mensagem, queria falar um pouco do trabalho que você desenvolve também, se quer fazer qualquer coisa aqui em relação ao que você faz, e se você gostaria de deixar uma mensagem aí para as futuras gerações, alguma coisa do tipo. Queria agradecer, né, o convite aqui, a gente, enfim, o espaço, essa troca que a gente teve, bem bacana, fico honrado pelo convite. As próximas gerações, respeite e valorize a geração passada, mas e vai para cima, continua lutando, que enquanto a gente tá lutando aqui para abrir caminho para vocês, mas já lutaram antes da gente também para abrir esse caminho pra gente. Então continue lutando e valorizem sempre o ancestral de vocês aí, e vamos para cima. É isso, show de bola. Guilherme, muito obrigado. Sua presença aqui só abrilhanta o projeto, e eu queria te agradecer em nome de todo mundo aí que tá escutando, tá se envolvendo. E eu não tenho mais o que dizer, só isso mesmo. Muito obrigado, e por hoje é só. Tchau, agradeço. Chegamos ao final de mais um Parenta. Eu queria te agradecer por ficar aqui comigo, por escutar, por estar fortalecendo aqui a audiência do podcast. É muito gratificante saber que tem gente aí do outro lado ouvindo. Se você tiver algum retorno, já falei, me chama lá na DM, no @parentalidade_preta. Tô sempre por lá, sempre que eu tenho condições eu respondo. E eu queria te agradecer mais uma vez. Daqui a 15 dias a gente volta. No meio disso pode ter uma resenha. Então, se você quer trocar ideia com outros pais que ouviu o último resenha, é pré-requisito para participar. Quiser trocar uma ideia com a gente no próximo, chega lá, conversa, a gente já tem as datas das gravações, depende mais de você do que da gente para participar. Vai ser muito bem-vindo. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora, esposa de Tatiane, que entre uma viagem de férias, um desfraude desavisado de Dona Aurora, que começou a não querer usar fralda, o 10º resfriado esse ano e alguns outros contratempos, pesquisei, roteirizei, gravei, editei e montei esse episódio. Bora pra mais uma?